Sejam muito bem-vindos, dando continuidade à leitura da Bhagavad Gita. Estamos no capítulo 3, Karma Yoga. Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 3. Hoje vamos ao verso 33. Então, reiniciando nossa leitura novamente, depois de uma semana. E devemos meditar, se quisermos, claro, né, que nós temos o livre-arbítrio de fazer ou não fazer, eis a questão, e vivenciar tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente, todas as palavras sagradas, todas as palavras que foram escritas e compiladas neste livro, que traz, é o manual da nossa alma, né? Quem quer se conhecer, quem quer saber quem sou eu, deve ouvir a Bhagavad Gita, deve comprar um Bhagavad Gita e deve se aproximar de pessoas que entendem um pouco sobre a ciência da alma ou até mesmo de mestres espirituais, de gurus e professores. E por que tudo isso? Porque todas essas palavras logo de início aqui na leitura da Bhagavad Gita? Porque eu preciso evoluir. Eu preciso me autorrealizar. A palavra que mais escutamos nas aulas é autorrealização. E poucas pessoas neste mundo material sabem o que é autorrealização. Você sabe o que é autorrealização? Então alguém pode chegar e dizer assim, autorrealização para mim é eu ter dinheiro, poder viajar para onde eu quiser, comer o que eu quiser, comprar o que eu quiser, gastar como eu quiser, e aí eu vou me autorrealizar. Aí eu falo para você, tente fazer isso e depois entre em contato comigo e me diga se você se autorrealizou. Então, nesse processo aqui de conhecimento transcendental, quando vamos conhecendo quem sou eu, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é a minha relação com Deus, quanto tempo de vida eu tenho aqui nesse plano material, ninguém sabe. Mas, quanto tempo eu tenho para que eu possa dedicar-me à leitura da Bhagavad Gita, ao estudo da Bhagavad Gita, ao compartilhamento da Bhagavad Gita, isso está em suas mãos. Cabe a você reger como maestro, rege uma orquestra, reger a orquestra da sua vida. Direcionar a sua vida para o que é mais importante. E o que é mais importante na sua vida? Você se autorrealizar materialmente ou você se autorrealizar com Deus? Porque não existe meio termo. Você não pode se realizar materialmente e se realizar com Deus ao mesmo tempo. Isso não existe. Isso eu sempre estou falando a mesma coisa aqui, sempre repetindo, né? Jesus, nosso mestre querido, ele diz na Bíblia, nos ensinamentos bíblicos, não se pode servir a dois senhores, ou se ama um. Quem é que a gente deve amar? Deus, claro. Ou se afasta de outro. Eu devo me afastar das coisas materiais, rejeitar as coisas materiais, fingir que elas não existem? Não é isso. Isso é uma atitude radical. Mas você pode usufruir das suas coisas materiais juntamente com Deus. Isso é Bhakti Yoga, isso é yoga da devoção a Deus. Você transformar sua vida numa oferenda a Deus. E para que eu possa transformar minha vida numa oferenda a Deus, eu preciso saber o que é autorrealização. E autorrealização é Karma Yoga. É você pegar todos os frutos do seu trabalho e oferecer a Deus, oferecer a Krishna, oferecer a suprema personalidade de Deus em amor, devoção e gratidão. Vou fazer minhas reverências. Agyana Timiranda Siya, Agyana Janasa Lakaya, Chakshu Militayena Tasmai Shri Guru Venamaha. Esse é o mantra de introdução. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. Que tocha é essa do conhecimento transcendental? Vou mostrar aqui uma das tochas. Bhagavad Gita, como ele é. Essa é uma das tochas do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências.
Por que respeitosas reverências? Porque quem escuta a Bhagavad Gita, quem tenta praticar o que a Bhagavad Gita traz, porque por trás da Bhagavad Gita, quem criou a Bhagavad Gita, quem escreveu a Bhagavad Gita, a suprema personalidade, Deus Krishna. Então não existe nada nesta terra, dentro da filosofia védica, que por um acaso nasceu na Índia, veio de lá por vários e vários motivos, desde a história da criação do planeta Terra, veio a filosofia védica, vieram os Vedas para ensinar quem é Deus, para trazer você ao conhecimento de Deus. Porque Krishna é a fonte dos Vedas da filosofia védica. Krishna, ele é tudo aquilo que a gente tem que conhecer. E quem é Krishna? Krishna é Deus na filosofia védica. A palavra Krishna significa o todo atrativo e o todo atraente. Quem é todo atrativo e todo atraente? Infinitamente. Que possui todas as opulências infinitas, possui toda a riqueza, toda a fama, toda a beleza, todo conhecimento, poder, fama, riqueza, beleza. Olha só, poder, fama, riqueza e beleza. Todo mundo quer ter aqui na Terra. Poder, fama, riqueza e beleza. Eternamente não vai ter. Quem é que tem? Deus. Conhecimento vem de Deus. Renúncia. A gente aprende a ser divino como Deus o é. Que Deus, ele está o tempo todo. Imagine se Deus fosse fazer questão de cada ato nosso, negativo, indo de encontro às leis da natureza. Se ele não renunciasse, entendesse que nós somos alminhas caídas neste mundo material, tentando aprender como se lembrar dele, como voltar para ele, seria um caos. Deus iria ser aquele Deus punitivo, aquele Deus que estaria castigando todo mundo. E não é o caso de Krishna. Krishna é a suprema personalidade de Deus em amor e devoção. Verso 33. Mesmo o homem de conhecimento age segundo a sua própria natureza, pois cada qual segue a natureza que adquiriu dos três modos qualitativos, o que a repressão pode alcançar. Aqui vamos falar um pouco de repressão na Bhagavad Gita, Karma Yoga. A não ser que se esteja situado na plataforma transcendental da consciência de Krishna, não é possível livrar-se da influência dos modos qualitativos da natureza material, como o Senhor confirmará no 7º capítulo, verso 14 da Bhagavad Gita. Por quê? Porque o que existe aqui neste mundo material, na realidade, é Yoga Maya, Yoga da ilusão, tudo é ilusão. Existem os três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, que a gente oscila em bondade, paixão e ignorância durante o dia, desde a hora que a gente abre os olhinhos até a hora que a gente fecha os olhinhos, e os sonhos também estão em bondade, paixão e ignorância. E nós temos uma mente terrível, obstinada. Temos um falso ego que tem respostinha para tudo, tem desculpinha para tudo, né? E nós temos uns sentidos imperfeitos que nos enganam o tempo todo. Então, o que nos resta dentro desse processo aqui que foi descrito? Portanto, nem mesmo a pessoa mais altamente instruída no plano mundano da Terra consegue sair do enredamento de Maya, mediante o simples conhecimento da teoria, ou através de processos que consistem em distinguir entre o corpo e a alma. Por quê? Porque só se servindo a Deus se está em contato com Deus. E quando a gente está em contato com Deus, colocando a nossa vida na mão de Deus, Deus pode nos ajudar a nos livrar desses três modos da natureza material, bondade, paixão e ignorância, que foram criados por Ele mesmo, dentro do processo de Yoga Maya, da ilusão. E por que Deus criou tudo isso? Porque a gente precisa aprender. A gente não veio para cá para andar de roda gigante, de trenzinho elétrico, e de viver o tempo todo buscando prazer, 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 e a gente não encontra, porque a gente não vai encontrar prazer em nada material. Faça o teste e depois me conte se você encontra prazer eterno nas coisas materiais. Então, Maya, ela vem com seu jogo e trazendo junto com ela bondade, paixão e ignorância. Há muitos supostos espiritualistas que se fazem passar por pessoas avançadas em ciência, mas no íntimo, na vida particular, estão sob o controle de determinados modos da natureza que eles são incapazes de superar. Exemplo, todos nós. A gente só supera Maya se a gente agir
consciência de Deus, em consciência de Krishna, em consciência de que eu sou uma alma e eu devo prestar serviço a Deus. Aí sim as coisas começam a se modificar. Alguém pode ser muito erudito, se achar que é inteligente, porque fala bem, porque entende, porque fala só teoria. Porque se você colocar na prática a sua teoria, você vai ver o resultado na sua vida. E se você não tem resultado, é porque você não está colocando nada em prática. Mas por causa da sua associação com a natureza material, ele está em cativeiro. Todos nós estamos presos aqui na Terra, em cativeiro terreno. Passando por doença, por pobreza e por conflitos de diversas formas. Então, nesse processo, Deus, Krishna, ajuda a gente a escapar deste enredamento material, mesmo que ele esteja ocupado em seus deveres prescritos, mesmo que você esteja 24 horas ocupado em deveres prescritos, trabalhando 8 horas por dia, chegando em casa com um monte de atividades domésticas. Mas se você colocar Deus nessas atividades, Deus vai te ajudar a você abandonar essa mentalidade materialista e mundana e, pouco a pouco, ir se voltando para a consciência dele. Porque nós viemos aqui, caímos aqui, porque nós somos apegados às coisas materiais. Não tem nenhum santo aqui na Terra. Se tivesse, não estava na Terra, estava em outros planetas que na casa de Deus. Há muitas moradas, portanto, sem estar em plena consciência de Krishna, ninguém deve abandonar seus deveres ocupacionais, mas agir em consciência de Deus, trabalhando em consciência de Deus. Eu estou aqui em consciência de Deus. Eu estou sentada numa portaria em consciência de Deus, tratando as pessoas bem, no modo da bondade, que é o modo que mais se assemelha ao modo de Deus. Então, se nenhuma pessoa deve deixar repentinamente seus deveres prescritos e tornar-se artificialmente um pretenso yogi ou transcendentalista. Não funciona. Essas pessoas que abandonam tudo e que vão para as montanhas e que vão... Logo, logo, a face é descoberta com elas próprias, porque elas não conseguem segurar, porque nós estamos muito enterrados com a cabecinha material. E a gente tem que ir desenterrando essa cabeça pouco a pouco. E assim, alcançando essa consciência de Deus, essa consciência de Krishna, sob treinamento superior das Escrituras Sagradas. A gente precisa ser treinado. Ninguém consegue chegar a nenhum lugar sem treinamento. Assim é possível libertar-se das garras de Maya, da ilusão, porque todo mundo vive em ilusão. Verso 34. Há princípios que servem para regular o apego e a aversão, relacionados com os sentidos e seus objetos. Ninguém deve ficar sob o controle desse apego e aversão, porque são obstáculos no caminho da autorrealização. Até rimou. A gente vive nessa terra em dualidades. Frio, quente. Sol, chuva. Noite, escuridão. Aliás, noite, dia. Bem e mal. Gosto, não gosto. Alegria, tristeza. Chama-se dualidades. É como uma gangorra. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Então, essas dualidades da vida, elas fazem parte dessas dualidades materiais, que estão sobre os 3 modos da natureza material: bondade, paixão e ignorância. Aqueles que estão em consciência de Deus, Krishna, naturalmente relutam em ocupar-se no desfruto dos sentidos materiais. Mas aqueles que não estão nessa consciência de Deus devem seguir as regras e regulações contidas nas Escrituras. Por isso que é importante ouvir a Bhagavad Gita. Por isso que é importante abrir uma Bíblia. Por isso que é importante abrir um livro sagrado. Existem vários livros sagrados, mas não como a Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é a melhor de todas. Não, não é isso que eu estou dizendo. A Bhagavad Gita é um atalho. Você tem vários caminhos, várias oportunidades. Mas ali tem uma oportunidade que vai levar você mais rápido à consciência de Deus. Por que não pegar essa oportunidade que vai livrar você de vários caminhos que você demorará muito para entender Deus, para saber quem é Deus? E por que se fala tanto em gozo dos sentidos? Porque a gente vive aqui querendo gozar dos sentidos o tempo todo. Comer, beber, dormir, se defender, acasalar. São instintos materiais, que é igual ao animal. Por exemplo, meu gatinho, ele come, ele bebe, ele se defende. Quando às vezes eu chego perto dele, ele não quer conversa, mete a patinha. Só não acasalou porque é castrado. Mas se não tivesse sido castrado, ele já teria acasalado, ter tido vários bebês. E quem que vive assim?
Os seres humanos. Os que não estão em consciência de Deus vivem assim. Comendo, dormindo, se defendendo e acasalando. Saindo fazendo filho aí por torta e direita, enganando. Não é verdade? Esse mundo que a gente vive é um paraíso? Claro que não é. Por quê? Porque está todo mundo vivendo em ilusão. Está todo mundo vivendo separado de Deus. Está todo mundo querendo desfrutar apenas das coisas materiais, achando que as coisas materiais, elas vão trazer felicidade. E não vão. Então, o irrestrito gozo dos nossos sentidos é a causa do nosso aprisionamento material. Por que a gente fica aprisionada chorando e sofrendo? Porque a gente está só olhando para as coisas materiais. Por exemplo, aqui ele dá um exemplo, Srila Prabhupada, que é o que faz a tradução desse livro sagrado, fez para inglês e de inglês para mais de 100 línguas neste mundo. E aqui está a tradução em português. Então ele diz, por exemplo, o prazer sexual é uma necessidade para a alma condicionada. E sobre a licença dos laços matrimoniais, permite-se o prazer sexual. Conforme os preceitos das Escrituras, a não ser com sua própria esposa, o homem está proibido de ter relações sexuais com qualquer mulher. Aí você vai dizer, isso é muito careta. Isso é muito... Pois justamente por a gente achar que é careta que o mundo está do jeito que está, um monte de crianças sem pai, sem mãe, sendo criada por avós, por tios, ou em orfanatos, ou... Justamente porque o homem pula cerca, a mulher pula cerca, digamos assim. E vai ter casos com vários homens e várias mulheres que nascem os filhos sem pai e sem mães. E aí o pai abandona, a mãe tem que ser pai e mãe, a mãe tem que trabalhar dobrado. Claro que existem os casos, toda regra a sua exceção. Mas aqui ele está dizendo que a gente deve ter sexo. O sexo ele é lícito quando ele é feito apenas dentro do seu relacionamento. Quando termina, você procura outra pessoa e fica com essa pessoa, mas não fica pulando de galho em galho, como eu já fiz na minha vida, e não tenho problema nenhum de dizer isso. Hoje, eu penso 2, 3, 4 vezes para aceitar uma pessoa na minha vida. Por quê? Porque eu não quero qualquer pessoa na minha vida para vir me puxar, e eu não irei, claro, né? Porque a gente tem que ser forte e a gente tem que ter força espiritual para não cair em tentação, ok? Então, nesse caso aqui, a gente diz assim, nossa, que coisa restrita, só pode ter sexo dentro do próprio casamento, dentro do próprio relacionamento. Essa é a verdadeira história. Antigamente era assim, no tempo dos nossos bisavós, tataravós. Hoje está uma confusão geral. E aí, olha a confusão que está o mundo. Será que tem alguma coisa errada com isso que eu estou lendo aqui? Ou está certo o que eu estou lendo aqui? Contudo, apesar desses preceitos, o homem continua interessado em ter relações sexuais com outras mulheres. Essas propensões devem ser refreadas, caso contrário, serão obstáculos no caminho da autorrealização. Que caminho é esse da autorrealização, pelo amor de Deus, Krishna? Se realizar em Deus. A autorrealização é a meta final nossa nesse planeta Terra. É a oportunidade nos dada para nos realizarmos aqui e agora. E a gente perde tempo. Eu já perdi muito tempo na minha vida. Hoje eu não perco mais. Hoje eu não perco mais porque eu tenho já um pouco de consciência acerca desse processo, acerca desse movimento. Enquanto alguém tiver um corpo material, permite-se que ele satisfaça as necessidades do corpo material, mas sobre regras e regulações. E tudo deve estar sob controle. Regras e regulações, sem nos apegar, devemos seguir essas regras e regulações sem nos apegar a isso, pois a prática do gozo dos sentidos sobre regulações também pode fazer-nos cair da mesma forma que sempre há a possibilidade de um acidente, mesmo nos melhores estradas. Minha mãe sempre falava um ditado para mim que era assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Perdão por esse ditado. O que é isso, escreveu, não leu, o pau comeu? Se você não prestar atenção, você cai. Você diz uma coisa e faz outra. Você pensa que sabe e não sabe de nada. Você
Lê um verso desse, interpreta lindamente com suas palavras, mas na prática é zero. Jesus diz, orai e vigiai. É mais ou menos, escreveu, não leu, palco meu. Em sentidos contrários, né? Contrário em sentidos ambíguos, diferenciados. O espírito do desfruto dos sentidos atua muitíssimo tempo por causa da associação material com o corpo. E assim, apesar do gozo regulado dos sentidos, há toda a possibilidade de se cair. Portanto, qualquer apego ao gozo regulado dos sentidos também deve ser evitado por todos os meios. Por quê? Porque a gente deve ter equilíbrio, equanimidade, nem tudo, nem tão pouco, mas o equilíbrio. O apego à consciência de Deus também traz esse equilíbrio. E agir sempre em serviço amoroso a Deus, a Krishna. Faz-nos desapegar de todas as espécies de atividades dos sentidos. Quando a gente está trabalhando para Deus, em consciência de Deus, a gente não trabalha para a matéria. A gente só trabalha para a matéria quando a gente esquece de Deus. E isso é fato. Portanto, em fase alguma da vida, devemos tentar nos desvincular da consciência de Deus, da consciência de Krishna, o todo atrativo, todo atraente, na filosofia védica da Índia. Todo o propósito do desapego de todas as espécies de apegos aos sentidos é, em última análise, situar-se na plataforma de consciência de Deus. Desapego de todas as espécies de apego. Você faz isso? Desapego de todas as espécies de apego. Ah, isso é muito difícil. Verdade. É muito difícil mesmo. Com certeza. E eu acredito que quando a gente faz com que essa consciência aflore, através da leitura dos versos da Bhagavad Gita, da ciência sagrada da alma, faz com que o que a gente fala, a gente faz, e a gente recebe resultados significativos para a mudança das nossas ações, para o desapego ao outro. A gente não deve se apegar a ninguém, a não ser a Deus. Essa é a maior leitura que eu já fiz na minha vida, diante desses dois anos e quase 8 meses praticando Bhakti Yoga, Yoga da devoção e lendo a Bhagavad Gita. Então, meus caros amigos, como diz Chico Buarque, meus caros amigos, me perdoem, mas essa é a realidade. Essa é a realidade da Bhagavad Gita, essa é a realidade da ciência da devoção em Deus. A gente precisa aprender a se devocionar a Deus, a gente precisa aprender como agradar a Deus. Não é só indo a cultos, importantíssimo. Não, a gente precisa mergulhar dentro dessa prática, dia a dia, dessa prática onde a gente deve executar os nossos deveres materiais, sim, mas em consciência de Deus. Estou no meu trabalho porque Deus permite. Ofereço meu trabalho a Deus. Eu devo me ocupar. No final do mês eu tenho meu salário. Por que eu tenho meu salário? Porque Deus me dá saúde para que eu não falte no meu trabalho, eu não leve falta no meu trabalho e o meu salário não venha com desconto. Então a saúde que eu tenho vem de quem? De Deus. Deus é que me deu essa saúde. Mas ninguém pensa assim. A gente acha que a gente vive sem um comando, que não existe ninguém nos olhando, que a gente faz o que a gente quer, que a gente magoa, fere, engana, rouba e fica por isso mesmo? Será? Eu não acredito. Eu acredito que existe Krishna, existe Deus, existe quem você quiser chamar como Deus. Eu chamo de Krishna na filosofia védica. E Krishna, ele é o controlador. E como é que Deus vê tudo isso? A filosofia védica também explica. Deus está instalado no nosso coração. Deus é amor, Deus é compaixão. Ok, mas onde é que está instalado esse amor, essa compaixão? No coração, no órgão do coração. Especificamente, lá foi colocada uma centelha divina, foi colocada uma pecinha divina. E ali dentro existe um sistema funcionando, que ele está observando todas as nossas andanças. Porque ele está em cada coração de cada entidade viva. E quando eu falo em entidade viva, não é só ser humano, não. Eu falo dos animais e de tudo que Deus criou, que tem energia de Deus. Como diz Milton Nascimento, tudo que move é sagrado. Então pratique
Pratique essa consciência com você, para sair dos seus problemas, para se libertar das suas amarguras, para trazer paz para a sua vida, em consciência de Deus, em consciência de Krishna. Hoje eu encerro. Espere em Krishna que na próxima aula, próxima leitura, eu não dou aula, eu apenas leio e compartilho. Vamos dando sequência a Karma Yoga, que já está quase no final. Próximo capítulo vai ser o capítulo 4, nós vamos conhecer o conhecimento transcendental acerca do Supremo Absoluto. E assim iremos saindo dessa ignorância avídia, que é o que nos bota com a cabecinha enterrada na areia movediça material, afundando cada dia mais. Agarre-se em Deus. Deus é o Supremo. Deus é tudo. Tudo vem dele, tudo pertence a ele, tudo que existe é Deus. Não existe nada sem Deus. Não existe nada que não tenha Deus. Nesta vida material, em todas as vidas, de todas, Jesus diz, na casa de Deus há muitas moradas. Então devemos estudar sobre essas moradas, devemos saber sobre essas moradas, devemos se interessar pelo ponto vital das nossas vidas, que não é a matéria, e sim Deus. Com gratidão encerro mais um dia da Bhagavad Gita. Gratidão.